Bom dia a todos, Deus abençoe vocês, mais um culto virtual, vamos juntos crescer no conhecimento e na graça do Senhor nosso Deus. Então vamos lá, abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, tá bom? Abram lá porque a gente vai ler toda essa história aqui, então é importante que vocês acompanhem, tá bom? Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Pessoal, essa é a história do rico e do Lázaro. Então é uma história que muitas vezes a gente lê na Bíblia e pensa assim, puxa vida, vamos passar, vamos ler outras coisas mais tranquilas, né? Porque é uma história que a gente tem que dar uma estudada. E se tu não entende todo o contexto da Bíblia, tu nunca vai entender ela, tá bom? E como pastor também, às vezes sinceramente, eu acho que eu nunca tinha pregado sobre o rico e o Lázaro. Eu olho assim, aí eu olho uma história dessa, não, vamos pregar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é mais tranquilo. Mas ela é linda, ela é maravilhosa, então vamos lá. Primeiro detalhe dessa história, eu não falei parábola, porque a gente não sabe se é uma parábola ou se é uma história. Por quê? Porque parábola eram histórias que Jesus criava para contar uma grande verdade. Tá bom? Agora a história, quando ele conta uma história, é um fato real, é algo que aconteceu, algo que ele viu tanto em vida, como sendo Deus, ele deve ter visto em alguma parte da história da humanidade. Então assim, por que a gente deduz isso? Quando Jesus vai contar uma parábola, os evangelistas dizem assim, e Jesus contou uma parábola, e aí começa. Aqui não tem isso, aqui diz a história, e outra, ele cita o nome do Lázaro. Né? Isso é mais interessante, então é um nome. Quando é parábola, ele só cita personagens, mas não cita um nome. Então pode ser uma história que Jesus vivenciou, ou ele sendo Deus deve ter visto durante a história da humanidade. Isso passa, vai sair na rua e você vai ver. Outra coisa interessante é que ele cita o nome do pobre, do mendigo, Lázaro. Ele cita o nome de Lázaro, que é o mendigo da história, e não cita o nome do homem rico, né? E talvez seja porque para nós, nosso mundo hoje, a riqueza para muitos parece que gera um nome. Eu vou deixar o meu nome na posteridade porque eu sou um homem rico, então eu vou deixar o meu nome. E aqui praticamente Jesus está dizendo assim, olha, o pobre, eu me lembro do nome do pobre, agora do rico eu não me lembro, porque para Deus a riqueza não produz um nome eterno, tá bom? Vamos lá. Para a parábola, então, perdão, para a história, então, para te ver como a gente pensa que é uma parábola. E se for também, é uma grande verdade. Lucas 16, 19. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Pessoal, qual é o primeiro problema que a gente identifica aqui, pessoal, nessa história? O primeiro problema nessa história aqui é que esse homem rico era totalmente indiferente em relação ao sofrimento daquele homem mendigo chamado Lázaro. Então aqui a questão bem clara é que Jesus está fazendo o contraste assim de um homem que vivia no luxo todos os dias, enquanto o outro, tá, coberto de chagas, passava necessidade em frente à sua casa. Então é esse ponto que Jesus quer ressaltar aqui para nós, tá? Tipo assim, aquele homem descoberto de chagas, então ele era mendigo, de repente não é porque ele não queria trabalhar, porque isso é uma grande diferença, pessoal, tá bom? Eu acho que aqui Jesus está dizendo assim, ó, para aí, o cara não podia trabalhar, ele estava com uma enfermidade, ele era coberto de chagas, enquanto tem um outro que estava nadando no dinheiro, vivendo no luxo, e era totalmente indiferente à miséria de um outro que não podia, tá? Porque tem a questão aqui, tem pessoas que estão passando necessidade porque não querem trabalhar, aí é bem diferente daquele que não pode trabalhar, que é aquele que tem uma enfermidade. Eu acho que para mim, eu tenho certeza que é esse ponto que Jesus quer ressaltar. Então por isso que o título da mensagem, depois a Lu vai colocar aí, é a miséria da indiferença, tá
bom? É isso que Jesus quer ressaltar aqui, a miséria da indiferença, ou seja, para Deus, pobre é aquele que é indiferente em relação à necessidade dos outros. Então, a primeira lição é essa: não sejamos indiferentes com a necessidade daqueles injustiçados, daqueles que não têm como sozinhos sair da sua situação. Esse é o ponto aqui. Bom, mas a história segue e ela é maravilhosa. Vamos lá, Lucas 16 agora 22, vamos seguir. Primeira lição é: não sejam indiferentes à necessidade daquele que necessita. Então é a miséria da indiferença. E agora ele segue assim, ó: chegou o dia, versículo 22, e aí vamos ler: chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu as coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Pessoal, qual é a segunda grande lição que a gente observa aqui? A segunda grande lição que agora Jesus narra nessa história é: se fosse o contrário, você gostaria? Estão entendendo? Estão entendendo? A lição é simples aqui, mas é simples, profunda, maravilhosa e tem que afetar o nosso coração. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó: se fosse ao contrário, homem rico, você gostaria? Agora inverteu os papéis. Agora quem está no luxo, quem está no conforto aqui no seio de Abraão, que era uma forma para o povo judeu dizer assim: cara, não tem lugar melhor do mundo, isso daí é o descanso maravilhoso. Então Jesus está dizendo assim: inverteram-se os papéis. Tá bom para ti agora, homem rico, ou não? Ah, para mim não tá bom, por favor, pede que ele me ajude, que ele tenha misericórdia de mim. Pois é, e como é que era lá? Por que tu não teve a mesma misericórdia com aquele homem que estava coberto de chagas, com uma enfermidade na frente da tua casa? Estão entendendo a história que Jesus está contando aqui para nós? Então a questão é muito mais. Tem gente que lê e diz: Deus odeia o rico e ele gosta do pobre. Não é isso. Isso daqui é um ponto de vista superficial, de uma primeira olhada. Agora, quando tu vai mais a fundo, Jesus está dizendo assim, ó: inverteram-se os papéis. E aí, gostou? Não gostou? Então por que não pensa um pouquinho e dá uma olhada nesse mundo e tenta fazer alguma coisa? Qual é a tua riqueza que tu pode ajudar esse mundo tão necessitado, sofrido e coberto de chagas? Literalmente agora, mas tantas outras chagas que nós tínhamos antes. Então, pessoal, a história, o ponto fundamental dela é aqui, tá? É a miséria da indiferença. Tendo nós condições, sejam elas materiais, emocionais, espirituais, ser indiferente às pessoas que sofrem e necessitam ajuda. Porque tem pessoa que sofre porque está querendo sofrer. Aí é outra coisa. Aí tem que ser aquelas pessoas assim que têm a sabedoria e a riqueza de poder ir a fundo e dizer: filho e filha, tu tá assim, mas o ponto é esse. Então, ou tu muda para todo mundo poder te ajudar, ou tu vai continuar nessa miséria aí porque tu tá querendo isso, tá? A gente tem que ser criterioso, como é Jesus, como é Deus. Pessoal, só que não termina aí. Aí vem o versículo 27, aí vai ter, porque Deus não deixa nada sem dar a gente tem que aprender essa palavra. A Bíblia tem que estar conectada. Essa palavra é conectada para nós que é nova, na Bíblia já é antiga. A gente tem que pegar um texto desse e conectar com o Antigo Testamento, com a lei, com os profetas, senão a gente fica perdido. Olha só, versículo 27. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas,
que os ouçam. Opa, Moisés e os profetas. Opa, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que que Jesus cita 2 vezes Moisés e os profetas? 2 vezes. Sempre que, naquele tempo, quando eles queriam dizer uma grande verdade, eles repetiam a mesma verdade. É por isso que Jesus muitas vezes assim, em verdade vos digo, porque quando era uma verdade muito profunda, falava uma vez. Quando eles queriam falar uma verdade muito mais profunda, eles diziam 2 vezes a mesma verdade. Então Jesus está repetindo 2 vezes aqui, eles têm a lei e os profetas, tem Moisés e os profetas. E agora a gente precisa linkar, a Lu vai pôr depois o link aqui, como é que é o link? www.moiseseosprofetas.com.reino, e aí a gente tem que linkar para entender esse texto aqui. Vamos linkar com o primeiro profeta aqui, profeta maravilhoso, que daí a gente já começa a entender toda a questão do contexto do texto. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Isso daqui é profetas, aonde Jesus manda linkar aqui. A lei, eles têm Moisés e os profetas, então, pega lá e vamos para um profeta. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o seu Deus. Isso é profeta, isso é Miqueias. E aí que manda Jesus, aí que Jesus mandou a gente linkar. Aqui, Miqueias 6:8. Ele mostrou a você, ó homem, ó ser humano, ó mulher, ó qualquer um, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Está dando para entender, pessoal? Está dando para entender onde é que aquele homem rico estava errando? Primeiro que ele está errando, que ele não está andando humildemente com o seu Deus, ele está vivendo na luxúria, está vivendo no luxo. Humildade para ele era uma coisa assim que para quê? Isso é coisa de quem não venceu na vida, quem não tem todos os, sei lá, os talentos que eu tenho. Eu sou o cara, né? O cara, vai cara, vai ver onde é que tu vai dar. Vamos lá. Não andava humildemente com o seu Deus, não amava a misericórdia. Segundo ponto aqui que o homem rico está errando, não amava misericórdia. Tem um cara com uma enfermidade, coberto de chaga na frente, nem que fosse, pelo amor de Deus, para deixar a entrada dele um pouco, mas chegava e dizia: amigo, o que está com aqui? Chaga é essa? O que deu? É uma doença? Tu tem dinheiro? Tá, graças a Deus eu estou bem aqui, eu posso te ajudar, vamos tentar pelo menos resolver. Não. A questão com aquele homem rico não era a riqueza, mas era a indiferença em relação à miséria de um homem que estava sofrendo. Estão entendendo? Porque, segundo os profetas, é isso que abomina a Deus. Não é a riqueza, mas é a indiferença. Tá bom? Não é a riqueza, mas a ostentação enquanto tem tanta gente sofrendo. Tá legal? E aí diz: pratique a justiça. Pessoal, e aí a gente tem que linkar com Moisés. Aí a gente tem que linkar com a lei de Moisés, tá? Aquilo que eu já venho falando aqui, eu vou continuar falando, porque sinceramente a lei não é só obediência e desobediência, não é que obedecendo você vai ser salvo e desobedecendo você vai estar desagradando a Deus. Não, a lei era uma instrução, porque Deus queria criar na nação de Israel um povo diferente de todos os outros, sem injustiça, sem pobreza, sem opressão. O que Deus faz com o povo de Israel é a mesma coisa que aconteceu com esse rico aqui, com esse homem rico. Deus pega, vamos recapitular aqui, Deus pega o povo de Israel, começa a história do povo de Israel no Egito, tá? Começa a história, eles vão lá com José para o Egito, tá? E aí começa a história deles no Egito, vão crescendo e terminam numa escravidão terrível. O povo de Israel começa a sofrer uma escravidão, então o pensamento, o que Jesus permite que aconteça aqui é o seguinte: quando Deus liberta de forma maravilhosa eles do Egito, e a gente conhece aquela história, tem que ficar gravada não só para o povo de Israel, mas para todas as gerações, de todos. Aquilo tem um peso enorme para a gente entender a lei, a Bíblia, Deus, tudo. Deus permite que eles vivam num regime de escravidão no Egito. Onde? Como é que era o Egito?
Tem o faraó que, vivia no luxo todos os dias. Tem os agregadinhos do faraó, que era a turma dele, né, os familiares, a turminha que se dava bem. Tinha os general que tinham que manter todo aquele poder, então era aquela... E aí tinha o quê? A escravidão lá embaixo para sustentar... O que é as pirâmides, pessoal? O que é as pirâmides? Pirâmides é injustiça social. Pirâmides é o retrato de uma sociedade formada por faraó, tirano, gente esperta que chega perto e um monte de escravo para sustentar. Deus tira Israel de forma maravilhosa de lá, tira o povo e diz assim, agora, a lei é isso, agora eu vou pegar vocês, eu vou dar uma instrução para vocês formar uma sociedade sem injustiça, sem opressão. Não era para ter pobre em Israel, isso a gente já viu, não era para ter pobre. A lei de Deus não permitia, além da lei de Deus dizer que tu tinha que ajudar o órfão e a viúva, ela era muito mais profunda, porque ela proibia a existência de pobres em Israel, ela proibia a existência de povo sem terra em Israel. Era uma coisa tão profunda, tão maravilhosa, que eu não sei se Israel não entendeu, tá? Porque, ou se eles olharam e disseram, cara, é melhor o sistema lá do Egito, pelo menos a gente pode chegar a ser faraó, se não der, pelo menos a gente pode chegar a ser agregado dele, e deixa todo mundo trabalhar para nós, né? Afinal a gente é esperto, a gente se dá bem e vamos lá. E Deus diz, não, assim não dá. Eu mostrei o que eu quero de uma sociedade justa, onde todo mundo tem os mesmos direitos, onde o mais forte possa ajudar aquele que é mais fraco. E de onde é que a gente tira isso, pessoal? De onde é que a gente tira isso para, de repente, você está dizendo, o pastor Fábio está viajando, está forçando o texto. Não estou. Mateus 22, 36. Mateus 22, 36, quando os mestres da lei perguntam para Jesus, mestre, né? Ele chega para Jesus e diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Né? Tipo assim, resume a lei de Moisés para nós, tu que fala tanto de Moisés e de profetas. Aí Jesus responde assim, respondeu Jesus, Mateus 22, 37, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Tá dando para entender? E a palavra no grego é destes dois mandamentos está a base da lei e dos profetas. Tudo que a lei de Moisés falava e os profetas confirmaram depois é que a gente deve amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, quando inverteu os papéis do rico, quando ele ficou sofrendo, ele falou, tem misericórdia de mim, Lázaro. Né? Por quê? Porque ele se amava, ele queria que alguém cuidasse dele, porque agora ele não tinha o que fazer. Agora, quando era o contrário, por que não amou o próximo como a si mesmo? Então, pessoal, para a gente concluir, qual era o problema daquele homem rico? Primeiro, ele não amava o próximo como a si mesmo, ficou bem claro. Quando ele precisou de ajuda, ele clamou. Quando o outro precisou de ajuda, ele desprezava, era indiferente. Tá bom? Então, o título da mensagem é esse, a miséria da indiferença. Pobre para Deus é aquele que não tem compaixão em relação ao seu próximo, tá? E o segundo problema daquele homem rico é que o Deus dele era o dinheiro e não era o Deus de Israel, não era Jesus, não era nada disso. Porque quando uma pessoa ama a Deus de verdade, quando uma pessoa ama Jesus, ela vai querer um mundo de justiça, ela vai querer um mundo onde todo mundo possa ter pelo menos as mesmas oportunidades, tá? Ela vai sofrer com esse mundo, ela não vai olhar esse mundo e dizer, eu vou curtir, eu não estou nem aí, né? Importando eu me dar bem, eu estou bem, meu Deus, o dinheiro, se eu estou bem com o dinheiro, eu estou bem comigo, e o resto, o problema é do resto. Não, aí teu Deus é o dinheiro, né? Isso é uma clara conclusão que teu Deus é o dinheiro. Agora, se tu é uma pessoa que trabalha, tu tem conforto, graças a Deus, fazendo as coisas certas, mas igual tu pensa assim, puxa vida, esse mundo não está certo, tomara que exista um mundo de justiça, porque alguma coisa está errada, e se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, porque eu tenho que saber como ajudar, a gente já viu isso também, eu quero estar disposto.
Então é esse ponto que Jesus quer chegar, que a gente não seja indiferente em relação ao nosso mundo e às pessoas que tanto precisam. Então, pessoal, para finalizar aqui, de que lado a gente está, de que lado a gente quer ficar, ao lado das pessoas como Jesus, dispostas a se sacrificar e tentar salvar a humanidade e tornar esse justo um lugar melhor, ou das pessoas que só pensam em si e não estão nem aí com a injustiça e o sofrimento alheio, principalmente dos mais necessitados. Que não sejamos, para terminar aqui eu fiz um finalzinho bem legal, que não sejamos nem o rico e nem o Lázaro, e sim como uma pessoa que anda humildemente, ama a misericórdia e pratica a justiça de Deus revelada na lei e nos profetas. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana para vocês.